E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem em casa, se protegendo e se precisar sair saindo de máscara, né? A aula de hoje, essa videoaula, aliás, é uma aula de biologia para o nono ano, tá? Ciências para o nono ano. E o que a gente vai ver aqui é um assunto muito simples em que inclusive vocês já viram antes, nós já vimos antes, que é células, certo? Muito fácil. Então vamos lá. Células. Uma célula é a menor parte dos seres vivos. Tem forma e função definidas e a gente diz que células são unidades estruturais, funcionais e genéticas. E o que é que isso significa? Unidade estrutural significa que a célula faz parte da nossa estrutura. Nós somos feitos de células, por isso, unidade estrutural. Funcional porque ela desempenha funções dentro da gente. Cada célula tem uma função, certo? E dependendo do tipo de célula, funções diferentes. E são unidades genéticas porque dentro da célula, especificamente no núcleo, nós vamos ver que possui o nosso material genético, por isso são unidades genéticas. Toda célula se origina de outra célula. Isso se dá por meio das divisões celulares, né? Que são dois tipos, mitose e meiose, certo? Bem, os seres eles podem ser classificados quanto aos tipos de células. Então, a quantidade, aliás. Então, nós temos seres unicelulares, que são formados por uma célula, e seres pluricelulares, que são formados por múltiplas células. Mas isso vocês já sabiam, né? Aqui a gente tem algumas imagens de células, né? E aqui a gente tem, exemplificando, uma célula animal e uma célula vegetal. Perceba que a parte externa, né, que é a membrana plasmática da célula vegetal, ela é bem mais, como é que eu posso dizer, bem mais resistente. Ela parece ser mais dura do que a da animal, né? Porque na verdade isso aqui é uma parede celular, enquanto aqui é só uma membrana plasmática, certo? Então vamos lá, partes fundamentais da célula. Todas as células são obrigatoriamente constituídas pela membrana plasmática, citoplasma, material genético, que é o nosso DNA, e as organelas, que seriam como se fossem os órgãos da célula. A gente não diz que são os órgãos da célula porque não dá para, fica estranho chamar de órgãos numa coisa que é o que faz os órgãos, né? Porque as células formam os tecidos, que por sua vez formam os órgãos. Então, as células teriam órgãos, entendeu? Então não faz sentido. Por isso a gente chama de organelas, tá bom? Características gerais da célula. Dependendo da estrutura celular, os seres vivos são classificados em procariontes, né, que não tem um núcleozinho definido, não tem a carioteca aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é um ser procarionte, não tem um núcleo definido. O material genético está espalhado aqui pelo interior da célula. Que exemplos de seres procariontes são bactérias e eucariontes, que têm um núcleo individualizado, ou seja, um núcleo definido, como esses dois exemplos aqui, ó, que vocês conseguem ver, tá? Aí ele cita exemplos: protozoários, algas, fungos. São seres vivos mais complexos do que bactérias. Basicamente, as células procariontes elas são mais simples do que as eucariontes, né? E podem ser até menores do que as eucariontes, tá? É que a gente tem um gráfico do nível de organização da vida. A gente já viu isso aqui antes, né? O átomo é a menor partícula que compõe toda a matéria. O átomo compõe moléculas. As moléculas compõem, aqui ele botou macromoléculas, mas a gente pode dizer que as moléculas compõem as células, né? No caso que as organelas. Aí as organelas vão compor as células, por sua vez vão compor os tecidos vão compor os órgãos vão compor o sistema, né? Sistemas tipo sistema respiratório, sistema urinário, aqui no caso o sistema digestório, né? E o sistema excretor também. E os sistemas, eles compõem os organismos, que não necessariamente são seres humanos, tá? São todos os tipos de organismo, ok? E aí a gente chega numa espécie de impasse que a ciência tem. Os vírus não são seres vivos? Por quê? Porque os vírus, eles não são feitos de células, mas eles têm DNA aqui dentro do vírus, porque esse aqui é um bacteriófago, tá? E dentro desse vírus aqui, que pelo visto é o corona, né?
você vê aqui, ó, um materialzinho diferente no núcleo. Isso daqui é o material genético dos vírus. Então, peraí, os vírus têm material genético. Eles nascem, se reproduzem dentro de nós, né? Se não fosse assim, a gente não estaria nessa quarentena. E até morrem. Então, eles têm um ciclo de vida, têm DNA, mas não são seres vivos. Por que disso? Simplesmente porque os vírus não têm células. E por conta de não terem células, a gente chama eles de parasitas intracelular obrigatórios. Por que parasitas intracelular obrigatórios? Porque imagine o seguinte, o vírus teria tudo para ser um ser vivo. Só falta o componente principal dos seres vivos, que é a célula. Então, meio que o vírus, ele usa de células para se reproduzir, sendo que isso seria uma característica dos seres vivos, né? Então, ó, são parasitas intracelulares obrigatórios, atacando células de diferentes seres vivos, qualquer ser vivo, né? Aí, por exemplo, a gente tem aqui o caso do bacteriófago, que, como o nome já diz, ele ataca bactérias, tá? Lembrando que bactérias não necessariamente são nocivas, tá? Não fazem mal pra gente, não todas as bactérias. Não sei se você sabe, mas das células do seu corpo, 90% das células do seu corpo não são suas, são só bactérias. Mas essas bactérias, pelo menos a maior parte delas, são essenciais à nossa vida, tá? Vamos lá. Os vírus têm DNA, têm uma espécie de ciclo de vida, né? Porque eles nascem, se reproduzem, morrem, mas eles não têm células. E por isso eles ficam usando células para se reproduzir. Então é meio que uma forma dele tentar ser um ser vivo, entendeu? O vírus adere à célula hospedeira, perfura a célula e injeta seu DNA. O DNA viral determina a síntese dos componentes virais. Novos vírus são montados na célula hospedeira. Esse processo leva cerca de 30 minutos. Após esse período, a célula hospedeira rompe-se e os novos vírus são liberados. Só para deixar bem claro, caso vocês não tenham entendido essa parte aqui, ó, o DNA viral determina a síntese dos componentes virais. Basicamente, quando o DNA do vírus entra dentro da célula, né, ó, tá aqui o esquemazinho, ó, o vírus chega, no caso aqui é o bacteriófago, injeta o DNA dele. O DNA dele vai até o núcleo da célula, onde está o material genético da célula. O DNA do vírus vai modificar o DNA da célula para que esse DNA da célula, o DNA do vírus venha até o núcleo da célula para fazer com que a célula produza novos vírus. E nessa brincadeira de ficar misturando DNA, os vírus acabam sofrendo mutações, vão evoluindo. É por isso que a gente está nessa quarentena, porque esse vírus ele evolui como todo vírus, mas o problema mesmo é que a gente não sabe quem está com ele no corpo, né? Porque ele demora a deixar claro que ele está lá, vamos dizer assim, certo? Então o vírus chega na célula, injeta o material genético dele, mistura o DNA dele com o DNA da gente que está dentro das nossas células, fazendo com que a célula produza novos vírus e assim ele vai se multiplicando. No caso do corona, né, do Covid, do vírus da Covid-19, no caso, porque a Covid-19 é a doença, no caso do vírus da Covid-19, é cerca de 10 a 100 mil vírus por célula. Então é muito vírus mesmo, certo? Aqui é só para a gente ter uma noção da dimensão da célula, tá? Isso aqui é meramente ilustrativo, vou deixar aí para vocês pausarem caso queiram ver. Vamos lá, compostos químicos da célula. A célula resulta de moléculas organizadas em uma ordem muito precisa. Os componentes químicos da célula são classificados em inorgânicas e orgânicas, ou seja, as células são feitas de material orgânico e material inorgânico. O que seria o material inorgânico? Água e sais minerais. E os materiais orgânicos é glicídios, lipídios, proteínas, enzimas, vitaminas e os ácidos nucleicos. Na composição química da célula, água e sais minerais não são orgânicos, o resto é orgânico, ok? Estruturas celulares, né? No caso aqui as organelas. As organelas elas vão ficar no citoplasma. Quais são as organelas? A gente tem aí ribossomos, centríolos, mitocôndrias, retículo endoplasmático liso e rugoso,
complexo de Golgi, lisossomos, vacúolos, que estão em células vegetais, e os cloroplastos. Interessante os vacúolos, que é para serem exclusivos de células vegetais, é que eles são raros em células animais, e quando tem vacúolo em célula animal, ele é mais cheio de gordura e serve como reserva energética para a célula. Ele tipo recicla partes da célula. Vai dar para entender melhor essa afirmação quando a gente falar do vacúolo em si, tá? Vamos lá, a membrana plasmática. Ela é responsável por controlar a entrada e saída de substâncias. Separa o meio interno do meio externo, né? Separa o que tem dentro da célula do que tem fora. E é formado por uma dupla camada de lipoproteínas. No caso, a membrana plasmática ela é chamada de bicamada fosfolipídica. Por quê? Porque você tem duas camadas idênticas, né? Compostas de fosfolipídios, que são essas coisinhas aqui que parecem uns palitinhos de fósforo, certo? E proteínas, tá? Essas coisinhas azuis aqui são proteínas, ó, proteína associada. É como se fosse a casca do ovo. A casca do ovo é a membrana plasmática do ovo. Lembrando, né? A gente já viu isso antes. O ovo é a maior célula que a gente consegue ver a olho nu, né? E a membrana plasmática do ovo é a casca do ovo, certo? Aí aqui a gente vai começar a falar das organelas. Mas antes de falar das organelas, é preciso mencionar isso porque é importante. A membrana plasmática, ela existe nos dois tipos de células, tá? Tanto nas células animais quanto nas células vegetais. Mas é importante que você entenda, ó. Membrana plasmática, película muito fina, delicada e elástica que envolve o conteúdo da célula. Isso a gente já sabe. Regula a passagem e a troca de substâncias entre a célula e o meio em que ela se encontra. Permeabilidade seletiva, né? Aquela história de que ela separa o que tem dentro da célula e o que tem fora, mas ela deixa certas coisas entrarem e certas coisas não. Por exemplo, o vírus da Covid, ele não é permitido entrar. Só que ele se aproveita dessas proteínas que estão na bicamada fosfolipídica e usa como se fosse uma porta. Imagina assim que é como se você tivesse uma muralha de pedra e uma porta de madeira nessa muralha. E aí chega uma galera para invadir e fica batendo na pedra, mas não entra. Aí chega um doido, vê a porta de madeira, quebra e entra, porque madeira é muito mais fácil de quebrar do que a pedra. Deu para entender? O vírus da Covid ele se aproveita dessas proteínas para entrar. Ele chega aqui, se conecta aqui e sai empurrando essa proteína e aí ele entra. Entendeu? Mas ó, é isso que eu queria frisar. Parede celular. Reforço externo constituído de celulose, presente somente nas células vegetais. É o que eu falei antes. É por isso que a célula vegetal ela tem uma membrana plasmática mais grossa, que não é só membrana plasmática, é uma parede celular feita de celulose, certo? Essa celulose, inclusive, é o que é usado para fazer lápis. Não tem nenhum lápis aqui perto para mostrar, mas é usado para fazer madeira, tá? Madeira é riquíssima em celulose. Vamos lá, citoplasma, que é onde se encontram as organelas, né? Maior porção da célula. A célula é feita, na sua maior parte, pelo citoplasma, constituído por um material gelatinoso, onde ficam imersas as organelas. Aí a gente tem aí as organelas, né? A gente tem núcleo, centríolo, ribossomo, retículo endoplasmático liso e o rugoso, membrana celular, mitocôndria e citoplasma. Vamos lá. Aqui outra. Aí na célula vegetal a gente tem membrana nuclear, nucleolo, núcleo, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, parede celular. Isso tudo aqui, tá, pessoal? Ó. Isso tudo aqui também tem na outra célula, com exceção da parede celular, que só tem membrana celular. O vacúolo, já disse, não tem na animal, só vai ter na vegetal. Quer dizer, na animal pode até ter, mas quando tem, não é para, como aqui no caso da vegetal, acumular água, acumula gordura e é só como reserva energética. Cloroplasto também não tem célula animal, né? Você pode ver aqui que não tem, é específico da célula vegetal. Mitocôndria, o citoplasma, né? E a membrana celular.
Vamos lá, as organelas. Retículo endoplasmático, sistema de canais e tubos, cuja função está relacionada ao transporte e produção de substâncias, principalmente lipídios. Mitocôndrias realizam o processo de respiração celular, produzindo energia. Ribossomos estão envolvidos na produção de proteína, podem estar associados ao retículo endoplasmático rugoso. Complexo de Golgi armazena e transporta materiais sintetizados por outros constituintes da célula. Basicamente, ele vai pegar alguma coisa que a célula estava sintetizando e vai transportar para onde for necessário, certo? Em resumo. E os lisossomos são encarregados de realizar a digestão celular. Basicamente, eles vão fazer isso aqui, ó. Vai chegar uma partícula alimentar, aí ele vai fagocitar. Fagocitar é o quê? Ele cria uma bolsinha assim, ó, na membrana plasmática que fagocita. É como se ele engolisse, mas não é bem engolir, né? Ele fagocita, bota para dentro de uma bolinha, certo? Vamos imaginar assim. Aí, ó, a bolinha é o que chama de fagossomo. O vacúolo digestivo, né, que vai ser aquele que eu falei, né? Na célula animal, o vacúolo não é muito comum, mas quando tem, ele tem uma função digestiva e de reserva energética. Ele reaproveita, ele faz uma reciclagem de partes da célula, tá? O vacúolo, nesse caso aqui, não é o vacúolo que tem lá na célula vegetal. Aqui é só uma espécie de bolsa mesmo, tá? Lisossomos secundários, aqui tem todo o esquema, tá? Ele vai fagocitar e depois vai botar para fora. Isso daqui, pessoal, botar para dentro na fagocitose chama-se pinocitose. E botar para fora chama exocitose, tá bom? Vamos lá. Os centríolos, presente na maior parte das células, tem função relacionada com a divisão celular e com a formação de cílios e flagelos. Isso daqui a gente vai ver quando a gente for falar de divisão celular, mas ele também é importante para cílios e flagelos. O que é isso? Cílios e flagelos são, como é que pode dizer? São o membro que a célula usa para se locomover, certo? Cílios é como se a célula tivesse vários cílios mesmo, né? Como se fosse um olho, só que envolvendo a célula, que ela usaria aquilo ali para se mover. Ou no caso do espermatozoide, por exemplo, que tem o flagelo, certo? Ele usa aquilo ali para locomoção. São específicos disso. Aí aqui, como eu tinha dito, o vacúolo acumula água e substâncias diversas presente nas células vegetais, tá? Ele é muito comum nas células vegetais e é bem raro nas células animais. E quando tem, acho que já repeti demais isso, né? Cloroplastos são ricos em clorofila, que é o que deixa as plantas com as folhas da cor verde, né? O pigmento verde que permite a planta aproveitar parte da energia solar. E também presente nas células vegetais. Não tem cloroplasto não tem cloroplasto nas células animais. Aí vamos lá, núcleo. O núcleo é onde está contido o material genético, nosso DNA, envolvido por uma membrana que a gente chama de carioteca. Tá? A membrana nuclear chama-se carioteca. É daí que vem células procarióticas e células eucarióticas. Esse carióticas e eucarióticas é de carioteca. Aí nós temos os tipos de células quanto à função. Nós temos células somáticas, que possuem um material genético igual em todo o organismo, se organizando para formá-lo. Essas células somáticas é o que a gente chama de células diploides, porque tem todo o material genético completinho, 46 cromossomos. E as células sexuais possuem metade do material genético e se relacionam diretamente com a reprodução sexuada. No caso das células sexuais, é o que a gente chama de gametas. E elas são haploides, porque só tem 23 cromossomos. Beleza? Então, essa foi a aula de vocês. Eu espero que tenha ficado tudo claro, né? Porque isso foi mais uma revisão, porque a gente já viu esse conteúdo antes. No último conteúdo que a gente viu foi um debate muito interessante sobre evolucionismo versus criacionismo, que vocês se garantiram nesse debate. E a atividade de vocês eu vou passar para vocês depois, tá? No grupo da escola. E é isso, espero que tenha ficado claro. Semana que vem vai ter aula ao vivo, né? Para tirar as dúvidas de vocês, tá? Dúvidas que surgiram aqui. E
e correção das atividades, tá bom? Espero que vocês aproveitem para estudar, ok? Até a próxima.